Como eu analiso uma ação antes de investir, ou até mesmo antes de colocar na carteira de um cliente, sugerir para ele estar investindo, né? Quando eu atendo clientes por aqui, eu vejo diversos problemas que eles enfrentam por não saber fazer uma análise, por não saber o que analisar para investir em uma ação. Muitas vezes eles acabam, às vezes, não fazendo nada, deixando de investir, porque é tanta informação. Eu vejo um fulano fala para investir em tais ações, vejo outra pessoa fala para investir em ações de determinado jeito. Aí ele vê tanta coisa que ele acaba travando, não faz nada daí. E tem até outro caso, que a pessoa ela não trava, mas daí ela começa a tirar para todo lado. Daí você vai ver uma carteira cheia de ações que ele nem sabe por que comprou, só porque fulano fala. Tem aquela pessoa também que acaba, vamos dizer assim, na euforia, no calor do momento comprando, né? Pô, meu vizinho falou que começou a investir, tô vendo notícias de ações subindo, vou começar nesse mundo aí também, tá todo mundo ganhando dinheiro, o famoso FOMO, né? Não vou ficar de fora. Então vai lá, compra a topo. Tem outros problemas também, né, de você, às vezes, principalmente iniciante, né, a pessoa mais amadora ali, ela olha o preço de tela, né, de uma ação, por exemplo, vê uma ação lá custando R$ 5. Aí olha uma outra ação, nossa, essa ação aqui custa 80 cada ação, essa outra é mais barata. O preço dessa aqui é mais baixo, vou comprar essa, não vou comprar outra. Tem uma visão distorcida, assim, do que é barato, do que é caro na hora de investir em ações. Ou na hora de investir, olha para um indicador isolado, vai seguindo o que o pessoal está fazendo, sabe? Então, existe muita dificuldade e tudo isso acaba gerando vários problemas, porque às vezes a pessoa investe, perde uma bolada de dinheiro. E acontece isso. Porque, pessoal, o que eu já atendi de pessoas que chegavam, por exemplo, com Magalu em carteira, a Oi, a Raizen recente aí, e são muitas narrativas em torno ali dessas ações que o pessoal acaba caindo, porque não sabe analisar, não sabe o que olhar. A Raizen, né, foi vendida lá em 2021 como maior IPO, uma das maiores potências, vamos dizer assim, de ações para você investir. Aí entrou em RJ. Já me apareceu o cliente que estava investindo em Ryzen. Já atendi cliente aí de perder mais de R$ 30.000 em Oi, em Magalu. Caso da Oi, a pessoa sonhava com o turnaround, que nunca veio. Magalu investiu lá pós-pandemia, quando saiu de, não sei, vamos dizer assim, R$ 2, R$ 3, bateu 20, ela comprou a 20, aí a ação voltou para o mesmo patamar. Entendeu? Então é preciso, né, ter uma estratégia, saber o que analisar para você garantir um bom retorno e melhor do que também o retorno, primeiro é preservar o seu dinheiro, né? Garantir segurança ali para você, porque segurança com um bom retorno, que é o que você conquista através de uma análise adequada para as ações, uma estratégia interessante, uma estratégia inteligente, é o que constrói patrimônio e que gera renda passiva. E se você, vamos dizer assim, cara, tá bem começando, não sabe o que é ação, vou explicar rapidamente. É você comprar um pedaço de uma empresa. Você passa a ser dono, basicamente, daquele pedaço. Você pode receber parte dos lucros via dividendos, né, que é o nome técnico que a gente dá, e você pode ganhar dinheiro também através da valorização. Então você compra uma ação, assim, comprou lá ações do Banco Itaú. Se o Banco Itaú está crescendo, gerando mais receita, às vezes a ação vai valorizando. E aí você que pagou R$ 10, a ação está 15, então você está tendo esse ganho. Ou o Itaú está gerando lucro, ele resolve distribuir com os seus acionistas, vem uma parte para o seu bolso, então você ganha dinheiro também. Então, as ações ela acaba contribuindo para você construir patrimônio e gerar renda passiva, tá? Colocar o dinheiro para trabalhar para você. Beleza. Vamos para a parte de análise. Existem algumas etapas, né? Eu tenho um processo de análise do qual eu realizo antes de escolher ações para minha carteira, antes de sugerir para algum cliente, antes de investir na carteira de um cliente. A primeira parte é a filtragem inicial, pessoal, porque assim, hoje na Bolsa Brasileira a gente tem mais de 500 empresas, por exemplo. Não dá para eu analisar uma a uma, é ineficiente fazer isso. Então eu tenho alguns indicadores, alguns critérios, que eles são tudo quantitativo.
Ou seja, são coisas bem objetivas, bem exatas. Por exemplo, uma ação tem que ter, vamos falar um indicador conhecido aqui, a ação tem que ter um PL até 10, por exemplo. Nessa filtragem inicial, eu defino assim esses indicadores, eu defino essas métricas e ele já vai me listar ali as ações que têm essas métricas que eu peço, essas métricas e esses indicadores, critérios que eu defini. São critérios que eu me baseio para buscar ações com fundamentos. É muito parecido com o racional da a fórmula mágica do Joel Greenblatt, né, de a gente ter algo sistematizado para identificar oportunidades. Então, a primeira etapa é realizar essa filtragem inicial, porque aí eu saio de 500 ações, do qual não dá para olhar uma a uma, e já tenho uma lista reduzida de, por exemplo, 50 ações. Que ali, nessas 50, eu vou buscar uma oportunidade mais pontual ali, vou averiguar melhor se realmente é uma oportunidade ou não. Você pode se perguntar, mas Gustavo, saíram ali 450 ações da sua lista, você não vai perder oportunidade nessas 450? Sim e não. Sim, porque estou deixando de lado, dentro aqui desse processo que eu estou compartilhando com vocês. Não, porque hoje, por estar muito próximo do mercado, eu estou diariamente acompanhando, eu não me baseio só nessa filtragem inicial, não. Hora ou outra a gente analisa ali de forma assim, isolada, de forma individual, algumas ações que às vezes nem estavam nessa filtragem inicial. Então, a gente vai sim abrir mão de oportunidades, isso vai acontecer desde você que analise ali uma a uma, provavelmente você não vai fazer isso, e também você que realiza um filtro. Tá? Então, certamente a gente está abrindo mão de alguma oportunidade. Isso é fato, mas não tem problema também, porque é normal, tá? Segunda etapa daí, fiz a filtragem inicial, eu vou para uma análise geral, do qual eu vou conferir um pouco sobre a lucratividade de cada uma dessas ações que apareceu no meu filtro inicial. Vou ver sobre o retorno que esse negócio gera, ver o endividamento, ver o crescimento dessa empresa. E aí eu posso ser mais objetivo, olhar indicadores aqui. Tenho indicadores de lucratividade, olhar para as margens, tenho indicadores de rentabilidade, ROI, ROIC, ROCE do negócio, ROA. Tem vários indicadores que eu posso consultar ali para fazer uma análise geral. E mais do que ficar olhando o número desses indicadores, entender a história que esses indicadores, a história que esses números estão nos contando. Eu vejo muitas pessoas focando apenas em valor para o indicador, mas não sabe fazer uma leitura, não sabe entender o que o valor ali realmente está te mostrando, o que é a história que esse indicador conta de maneira geral. Então, quando eu olho uma empresa que tem uma margem líquida, por exemplo, de mais de 30%, talvez seja um mercado ali interessante que ela atua, porque uma margem líquida de 30% é uma margem líquida alta. Uma empresa que tem uma margem bruta de 20%, então a gente já vê que é um cenário ali do qual é um mercado talvez um pouco mais dominante. Então tem várias interpretações que a gente pode tendo a depender ali da margem da empresa, por exemplo. Quando a gente olha para o ROI, se a empresa às vezes ela tem uma estrutura mais enxuta, ela não tem muito ativo imobilizado, por exemplo, ela trabalha mais um formato asset light, né? Poucos ativos, às vezes ela consegue ter ROIC mais alto. Então vai da gente entender. Tem ações que são de empresas do qual às vezes não faz sentido a gente olhar para o ROI, faz sentido a gente olhar para o ROIC. Tem ações que não faz sentido olhar para o ROI, que faz sentido olhar para o ROI. Então a gente tem que ir entendendo ali o contexto, entendendo a história que os indicadores de endividamento nos estão contando, mesma coisa para o de crescimento. Aí eu vou para uma outra etapa. Passou nessa análise geral, eu vou fazer uma análise agora, vamos dizer assim, detalhada, porque eu vou consultar o histórico, as atividades atuais dessa empresa. Então eu quero entender agora nesse momento o modelo de negócio dela, seus produtos e serviços, quais são as fontes de receita, o que mais gera dinheiro para essa empresa, como que ela atua no mercado dela, quem que gerencia essa empresa, quais são as pessoas que fazem parte dela, qual que é a sua estrutura. Então tá vendo que eu tô, vamos dizer assim, buscando mais detalhes, eu tô aprofundando ao longo desse processo, fiz a filtragem inicial, dei uma
vamos assim, pincelada ali mais por cima, agora estou entrando mais no detalhe, modelo de negócio, fontes de receita, entendi tudo isso, concluí, né, depois de fazer essa análise geral, entender o modelo de negócio, entender os produtos, serviços, vi que é algo interessante, eu vou para preço, momento que a empresa está. Ah, os múltiplos dela está esticado, não está? Qual que é o preço de teto? Eu tenho margem para investir? Qual que é a tendência gráfica desse ativo? Qual que é a fase do ciclo que a gente está ou a fase do ciclo que essa ação está vivenciando? Eu vou para ali, momento de compra mesmo, sabe? E geralmente, pessoal, ao longo desse processo, eu costumo utilizar indicadores, tanto financeiros quanto técnicos, indicadores grafistas, né? A gente avalia margens, como eu falei, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, crescimento, CAGR, por exemplo, de EBITDA, CAGR de receita, margem EBITDA, ROI, ROIC, os indicadores de liquidez, para entender a solvência da empresa, indicadores de endividamento, para entender a composição desse endividamento, prazo médio, custo. Então a gente vai avaliando esses indicadores. E alguns materiais também que a gente utiliza, ferramentas assim, tem os sites de análise que a gente usa para fazer essa análise geral, ver ali, né, os indicadores de cada tipo que eu comentei, lucratividade, rentabilidade, Status Invest, Investidor 10, e tem algumas outras ferramentas pagas também que a gente utiliza. Tem o próprio site de RI da empresa, que lá eu costumo consultar o FRE, que é o formulário de referência, para mim é um dos documentos mais importantes sobre a empresa, para você entender no detalhe ali as informações que eu preciso naquela etapa de entender o histórico, as atividades da empresa, tudo eu descubro através do FRE. Então eu consigo ver a história dela, o segmento de atuação, tudo ali. Depois a gente vai para os releases, do qual a gente vai acompanhando ali trimestralmente. Você tem também nos próprios releases, nas demonstrações, as notas explicativas e, pessoal, nas notas explicativas você consegue descobrir muita coisa. Então esse é o meu processo de análise. Eu faço a filtragem inicial, faço uma análise geral, vi ali algumas oportunidades que eu gostei mais devido à lucratividade, à rentabilidade daquele negócio, vou para uma análise detalhada. Passando nessa análise detalhada, tem ações que eu dispenso, tem ações que, pô, modelo de negócio ali eu estudei, não gostei. E aí aqui fica um pouco mais, vamos dizer assim, subjetivo a análise. E aí vai um pouco mais da experiência. Pô, eu sou formado em gestão financeira, então eu entendo ao ver modelos de negócio, entendo ao ler demonstrações financeiras o que faz sentido para tanto eu investir quanto meus clientes. Então, aqui é um pouco mais subjetivo, mas na filtragem inicial, na análise geral, é algo objetivo, é conhecimento de base, que todo mundo pode aplicar de certa forma. E esse é o processo que eu realizo, é assim que eu analiso minhas ações, para eu ter ali, de fato, um embasamento, investir numa ação que tenha fundamento, que eu vi, pô, tem uma tese aqui por trás, que eu entendi a empresa, vi que ela é uma boa empresa, o preço atual é um preço justo, vou ir comprando, vou encarteirando essa ação, acumulando ali cada vez mais, porque quanto mais eu entendo sobre a empresa, menos risco eu vou ter, porque eu pude confirmar que é realmente um negócio interessante para investir. Fora que quando a ação de repente passar por um momento ruim, cotação caindo, ou a empresa está numa fase mais difícil, eu vou saber se é realmente algo que vai mudar o rumo dessa empresa, se agora ela está indo mesmo por água abaixo, ou se é um momento adverso, eu devo comprar mais das suas ações e assim ganhar mais dinheiro a longo prazo. Então, é através desse processo que eu realizo a minha análise de investimento antes de eu investir, antes de eu selecionar as ações, tanto para minha carteira, tanto para recomendar a um cliente.